Obras de acesso ao Jardim dos Ipês e a Unesp continuam a todo vapor. O governador Tarcísio ainda não confirmou presença. Golpistas usam o nome de hospitais e Santa Casas para aplicarem golpes. Cuidado, mulher agredida pelo companheiro, nós noticiamos isso ontem. Já está na UTI em estado grave. Polícia prende o lavrador de maconha. Cultivava 316 pés da erva. E o Supremo vota para quantificar porte para usuário de drogas. Estas e outras notícias a partir de agora, na última hora do Rotativa no Ar, com o jornalista Francisco Artem. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, Biagione, aos amigos da Piratininga M970, amigos da Rede Piratininga pelo Instagram, pelo Facebook e da Connect TV. A discussão hoje em todos os cantos é justamente essa questão da droga, né, Biagione? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas já dando um epiteco que fala, né? Inicial. Pitaco. Inicial. Usar, né? Portar maconha caminha para não ser mais crime, né? Uhum. É contraditório, né? Porque plantar é crime, mas carregar não é crime. Enfim, nós vamos discutir bastante isso hoje, ver como é que está esse placar aí, e já chamando a atenção essa notícia aí, plantação de maconha aqui em São José do Rio Pardo, né? E não era coisa pouca não, Artem. Imagina. Polícia... Olha onde nós estamos chegando, né? 316 pés de maconha é uma coisa de louco, né? Olha lá a quantidade de maconha. Mas é cara de pau demais, né? Então, é mais cara de pau ainda quando questionado do porquê da plantação, né? Falou o quê? Ele disse que é para uso medicinal. Né? Ele cultiva as plantas para uso medicinal devido a um tratamento que ele tem, né, que fazer, né? Não explicou direito que tratamento que é esse, mas foi conduzido à delegacia de polícia onde está à disposição da justiça. Ao todo foram 316 pés da planta que foram encontrados no bairro Eduardo Cassucci, em São José do Rio Pardo. O homem tem 34 anos, Artem. Pois é. Daqui a pouco a gente volta a comentar então sobre isso e também sobre essa questão agora no Supremo de liberar, né? Sim. Liberar o uso, o portar. O portar da maconha. Portar da maconha. E querem mais, querem assim, quantificar, quer dizer, até X pode, de X para frente não pode. Vamos conferir daqui a pouco, Biagione, mas também me chamou bastante a atenção aí uma manchete que você nos lembra, essa história dos golpistas que estão usando o nome até de hospitais aí para dar golpe, já foram denunciados, uma família chegou a perder R$1.600.000, né, R$1.600. E a gente está sempre alertando aqui, sempre que possível nós vamos alertar, porque os golpistas não param, né? Os golpistas toda hora eles têm uma imaginação para inventar artimanhas para levantar dinheiro, que é uma coisa impressionante, né? Vem um golpe, corre pela internet, nas redes sociais, muita gente cai. Quando começa as pessoas a terem orientação, a ficarem mais espertas, eles inventam outros golpes e outras pessoas caem e a coisa vai se prolongando e eles vão de golpe em golpe e aí causando grandes prejuízos, né? E atrapalhando a vida de todas as pessoas. Nós precisamos ficar muito atento a todos os golpes. Esse golpe agora, usando o nome de hospitais, de Santa Casa, na região, temos que ficar atento, perceber se em São João também não está acontecendo e se estiver acontecendo, além de ficar atento, denunciar. Mas como é que foi essa história aí, Biagione? A gente já passou um golpe aqui uma vez, eu não sei se você está lembrado, mais ou menos parecido com isso. Você sabe que o número de estelionatos, aliás, tem virtuais, 4 vezes maior do que nos últimos 5 anos. Ele cresceu 4 vezes nos últimos 5 anos, esses golpes dados pela internet. A tendência é mais ainda, né? Porque as redes sociais, elas crescem cada vez mais, cada vez surgem mais novidades, novas redes, e uma das estratégias dos criminosos é usar como alvos
às famílias de pacientes que estão internados em hospitais. Aqui no sul de Minas, o Hospital Bom Pastor, em Varginha, e a Santa Casa de Poços de Caldas estão em alerta. Recentemente, uma família perdeu, como você disse aí, R$ 1.600 em um desses golpes. Alguns casos, o criminoso faz uma abordagem direta e até usa termos da área médica para justamente tentar enganar a pessoa que está do outro lado, a vítima. Alguns chegam a alegar que o paciente está precisando de fazer tais exames ou procedimentos que são muito caros e que por isso precisam de uma doação financeira para serem realizados. Em Varginha, são parentes, conhecidos ou até mesmo ex-pacientes do Hospital Bom Pastor que têm recebido mensagens pedindo depósito de dinheiro para pessoas internadas lá. Os funcionários do hospital precisaram colocar alerta em cartazes espalhados pelo hospital para alertar aí os pacientes e parentes, né? Conforme aqui Mada Pereira Coimbra, responsável do setor de atendimento do Hospital Bom Pastor, nenhum atendimento de colaborador ou médico, nenhum procedimento ou qualquer exame é cobrado na fundação. A gente vê, o Artem, que se é pelo SUS, realmente a pessoa não tem como pagar. E no caso, por exemplo, de ser algo particular, ela tem que entrar em contato aí com o médico responsável ali, sempre tem um médico que está respondendo pelo tratamento que a pessoa está recebendo, né? Sem dúvida nenhuma, né? Então fique bem atento, porque essa é a nova onda de golpe que se anuncia aí, né? Pediu ajuda, eu acho que todos nós devemos ajudar sempre, mas todos nós temos que ficar atentos. Porque ser enganados não, né? O cobertor anda curto para todo mundo, a ajuda não dá para ser para todos, então a gente tem que tomar cuidado com essas ajudas também e alertar os demais para que não caiam em golpes como esse. Imagina, R$ 1.600, a família perdeu, foi de bom coração fazer uma doação lá para o hospital e descobriu que estava sendo fraudado. O malandro deve ter ficado feliz da vida, né? Mais informações, Bejone? Sim, a gente tem aqui, já que o caso é saúde, ontem nós passamos aqui a informação daquela mulher que foi agredida, né, pelo companheiro. Ele foi encontrado pela polícia e precisou ser usado até o taser, né, que é aquela arma que ele dá um choque de tão assim alterado que ele estava, né? A informação que nós temos agora é que essa mulher está internada em estado grave na UTI. Estas são imagens dele lá ao fundo sendo algemado nos pés e nas mãos, né? Ele foi preso, vai responder por tentativa de feminicídio. Nós temos claro, né, a informação de que ela está internada em estado grave na UTI, portanto muito grave. Caso ela venha a falecer, aí é consumado, né, o caso homicídio. de feminicídio. E homicídio, né? E homicídio, sim. Que coisa, droga mais uma vez, né? Nós já falamos isso ontem. Droga mais uma vez porque ele estava alteradíssimo, sim, né? Sem dúvida nenhuma. Agora é já conhecido nos meios policiais também, tem. Estava transtornado, agressivo, inclusive armado com um pedaço de madeira. Imagina que essa coitada sofreu, hein? Deve ter agredido para estar na UTI. Ela foi encontrada com marcas na cabeça, desacordada, com sangue, marcas na cabeça, né? E ele disse que durante a discussão, porque testemunhas ouviram tiros, né? Disparos de uma arma de fogo, ele disse que durante a discussão com ela, um carro teria passado e atirado contra ele. Inclusive, ele tinha um ferimento no ombro. Foi levado aí para UPA e da UPA ele foi levado para a cadeia de Casa Branca. Que história, hein? Violência, violência, violência. E o que é interessante, né? No mês de agosto lilás, né? O mês de prevenção contra agressões às mulheres, né? Sim. Infelizmente, lamentável aí mais esse caso e triste essa notícia de que ela está na UTI nesse momento. Deve ter sido realmente espancada com muita violência. Muito triste essa notícia. Nós vamos continuar acompanhando o caso, né? Ver o que vai acontecer aí. Tomara
a gente possa informar aqui que ela se recuperou, né? Enfim, que teve uma recuperação aí e que não veio a falecer. Então, deixa eu só fazer um alerta aqui, Beijo, antes de você passar a nossa próxima notícia. No segundo bloco do Rotativo, nós vamos falar também com o nutricionista, preparador físico, Rogério Gomes. É uma reportagem muito interessante, tem no podcast aí que já está na rede Piratininga circulando. O Rogério é nutricionista, o Rogério é preparador físico, figura bastante conhecida e bastante competente aqui em São João da Boa Vista. E nós vamos falar o que é verdade, o que é mentira com relação a essa questão aí de alimentos. Uhum. Alimento tal faz bem, alimento tal faz mal. Ovo, por exemplo, faz bem, faz mal. Então a gente vê que as pessoas também têm muita dúvida com isso. E todo mundo querendo se cuidar, né? O ovo já foi vilão e herói várias vezes, né? Você assistiu Fantástico, novela aí. Numa semana o macarrão faz mal, na semana que vem é o pior. Fantástico, verdade, cada domingo traz uma versão aí. Mas nada melhor do que a gente ouvir sobre o tema um nutricionista estudioso aqui de São João da Boa Vista. Então eu chamo a atenção para vocês também a respeito dessa reportagem no segundo bloco aqui do Rotativa no Ar, o Rotativa na Rede. São os nossos 2 blocos aqui com essas informações. Tá certo. E antes de partir aqui para a próxima policial, eu quero registrar que fomos muito elogiados aí por um pessoal do Jardim dos Ipês, quando de uma reclamação que foi feita aqui para que a gente pudesse pedir providências aí às autoridades em relação a barulho, né, de motos, escapamentos abertos, tal. Como eu disse, esses dias uma moto passou aqui na rua da rádio, disparou 3 alarmes de carros, né? Por aí só você com o barulho você faz uma base do barulho. E para ajudar ainda mais os ouvintes aí do Jardim dos Ipês, e não é só do Jardim dos Ipês, não, nós temos várias reclamações. Eu citei os Ipês porque fomos elogiados aí pelos ouvintes. Disseram que está muito bom aqui esse nosso bate-papo, né? E então é aquela questão dos escapamentos que não condizem com o que a lei manda. Inclusive algumas cidades aí da região fizeram leis municipais para que se o sujeito se o sujeito vai num local e nesse local muda a configuração ali do escapamento da moto, esse local também vai ser punido por isso. É proibido mexer no escapamento. E claro, a polícia, ela com as suas blitz aí, tem pego muito proprietário de moto aí, porque no final das contas é o proprietário de moto que vai acabar pagando a multa, né? É o proprietário da moto, nem sempre é quem está pilotando ali. Mas é uma questão de se ver também. As motos e essas bicicletas motorizadas que fazem um barulho infernal. É uma coisa que eu não sei como que o sujeito não sente assim, que esteja ultrapassando, né? Aquela questão para aborrecer mesmo. Tem na psicologia algumas explicações. Pessoas que não estão bem resolvidas psicologicamente, quer aparecer, quer se mostrar. Porque você vê que o trânsito já é tenso, já é nervoso, o sujeito ainda colabora para com isso. Tem os espíritos de porco, né? Todos são espíritos de porco, mas na verdade é para chamar atenção, é para agredir mesmo a sociedade. Às vezes você está com um carro, ele passa do lado acelerando, você fica surdo. Sim. Dali momentaneamente você fica surdo, quer dizer, é uma agressão, né? Será que ele gostaria de ter um parente dele, uma mãe, um pai, um avô, uma pessoa, alguém que ele ama numa situação dessa? Pois é, porque na verdade, para nós que gozamos, graças a Deus, de boa saúde, incomoda, atrapalha, irrita. Você imagina quando tem um doente na casa, criança, camado, no caso dos IPs, citaram várias crianças que são bebês realmente, que tem na rua ali, idosos, que sofrem com esse barulho todo. Eu tenho aqui vários ouvintes pedindo para que a gente aborde o assunto, para que a gente cobre das nossas autoridades uma fiscalização maior, para que a gente denuncie aqui todos esses abusos. E a gente espera mesmo que essas medidas sejam tomadas com mais eficiência, que a polícia atue sempre. Que as empresas que mudam o escapamento, né, sejam multadas também. Elas sabem que estão fazendo algo contra a lei. É contra a lei o que elas estão fazendo, né?
Então você vai lá comprar um escapamento que vai fazer um barulho, é contra a lei vender isso. Tá certo. Tem que, entendeu? e se pega na origem, para, né? Sim. Se pega na origem e se aperta o bolso, resolve o problema, né? Então é o seguinte, Bejarone, e também outra solução aqui que a gente sonha com isso, um dia nós vamos ter todas as nossas ruas monitoradas, caminhando para isso, né? Mas quanto mais câmeras você tiver, Sim. você pode não só punir, você pode depois multar, ver, verificar. Claro. Você consegue controlar a cidade. Câmeras nas ruas da nossa cidade. Não tem nada melhor, nada mais eficiente para segurança, Sim. para evitar esses abusos, certo? Então, uma cidade monitorada, uma cidade inteligente, como a gente fala, né, digitalmente, é uma solução maravilhosa. Sim. Evitaria tudo isso, evitaria gastos, você diminui gastos até com policial, com policiamento, com guarda municipal, enfim, é uma cidade monitorada, né? A cidade digitalmente bem trabalhada, né? Câmeras espalhadas, você consegue pegar o barulho, você consegue pegar a velocidade, você consegue pegar a ação do criminoso, a ação do bandido, você consegue dar tranquilidade para as pessoas, que é o objetivo final, né? O objetivo final. E hoje, com os custos, né, reduzidos, é uma coisa viável. Antigamente uma câmera custava uma fortuna, hoje né, bobagem. Você consegue monitorar a cidade inteira, se você quiser. Sim. Inteira. E quando você monitorar a cidade toda, tudo isso vai acabar. Mas é necessário também a lei, né? Criar-se uma lei para que seja proibida a instalação do escapamento. Eu não sei se exatamente... Já tem a lei do barulho, a lei, já tem esses Mas controles. será que vender o escapamento, instalar... Essa é uma ideia boa. Então, porque vender, cidades da região criaram leis municipais, né, da cidade, para que seja proibida a instalação. Então, as oficinas aí que costumam instalar esses escapamentos têm, inclusive, dentro o banner explicando como que funciona a lei. Então... Isso é uma ideia aí para os nossos vereadores. A gente sabe que eles são bastante ocupados, trabalham bastante, mas dá tempo de fazer uma lei aí para poder já também poder multar também a origem, né, a fonte. A multa já existe para os motoqueiros, né? Sim. Que tem, né, a moto aí barulhenta, né? Agora eu não sei também se a venda seria proibida ou não, né? Porque normalmente quem vende ali já instala, precisa estudar isso exatamente como é para se coibir, né, esse barulho todo que é uma agressão à população. Desrespeito ao idoso, desrespeito às crianças, ao trabalhador que às vezes está num horário seu de descanso e tem que trabalhar e acorda assustado, enfim, é um absurdo. E câmeras também espalhadas pela cidade toda. Eu defendo muito essa ideia. E eu quero registrar aqui a quantidade de amigos que nos procuram abordando esse problema, se sentindo incomodado com esse problema, né? E vamos continuar aqui falando sobre isso. Como essa denúncia que nós fizemos aqui veio lá do Jardim IP, se você me permite, e nós fizemos aí um tour lá pela obra, né, esperada, a obra lá do Jardim dos IPs, do acesso ao Jardim dos IPs, da Unesp. E nós estivemos hoje pela manhã para conferir como é que está indo essa obra. Nós estamos monitorando todos os dias essa obra, ansiosos por vê-la, né? E está indo muito bem, Bejarone. Eu acho que realmente vai conseguir fazer aquela previsão do governador Tarcísio de entregar a obra até o mês de setembro. Mês que vem. Mês que vem. Está indo muito bem. Agora o asfalto já começou a ser, vocês vão ver nas próximas imagens. E que também assim, olha, já destacar aqui, quando a gente ressalta que é uma obra do governo do estado, a gente não está querendo desmerecer ninguém. Certo? É uma obra fundamentalmente do governador Tarcísio, mas tiveram muitas mãos. Começou lá nos governadores anteriores, né? Nós podemos ver aí pelas imagens da Connect TV e da Rede Piratininga, a ponte, né, que é a obra principal, foi a obra mais demorada. Eles costumam falar que é a obra de arte, né, quando tem viaduto, tem ponte, né? É um termo que os engenheiros usam, né? Então, nós não estamos querendo desmerecer ninguém. Teve alguns políticos que se sentiram ofendidos, locais, dizendo, mas é uma obra maravilhosa para a cidade, mas mérito tem que ser dado, não é? O ex-governador colocou no orçamento, mérito ao Tarcísio, que mesmo sendo uma emenda colocada pelo ex, deu continuidade, não te retirou essa emenda e conseguiu essa obra em tempo recorde.
tempo recorde, no mês de setembro. Então, desculpe aí aqueles que se sentiram ofendidos, achando que a gente está fazendo aqui um proselitismo político, tentando diminuir a importância da prefeitura, de quem quer que seja. Não, todos são importantes. Parabéns para todos, parabéns para São João, parabéns para os amadores do IPES, para o pessoal da Unesp, parabéns para o pessoal do Primavera, que vão poder utilizar também. Não estamos querendo desmerecer ninguém, mas para fazer justiça e para dar a notícia corretamente, o mérito tem que ser dado proporcionalmente. É uma obra do governo do Estado, tá certo? São mais de 30 milhões do governo do Estado, aqui em São João da Boa Vista. Isso não tira mérito de ninguém, mas justiça seja feita. Precisa falar também que a obra é do governador do Estado. E precisa também lembrar a atitude republicana do Tarcísio, que deu continuidade, que a rigor está fazendo isso com todas as obras programadas no Estado de São Paulo. Não paralisou obra nenhuma. É bom, ele está dando continuidade e isso é muito bom. Você perceba, o viaduto já está tendo acesso, quer dizer, não está liberado o acesso, né? Mas olha, grama já está sendo plantada, Biagione, no entorno, então já está mesmo, podemos dizer que nos finais, né? Nos finalmente, né? E lembrando você que vai transitar ali pelo acesso, pela rodovia, você que está indo em direção a Pinhal, ouvindo, que num determinado trecho hoje só é permitido mão única, certo? Então tome cuidado. Bom, não preciso nem repetir aqui, vá devagar, é importante que você vá devagar, né? Tome cuidado e lembre que tem uma parte interditada, então você vai esperar um determinado instante, porque o controle lá vai liberando esta ou aquela pista de acordo com o tráfego, com o movimento e tudo mais. Então você vai ter um pequeno probleminha ali na estrada, mas é rápido, está muito bem sinalizado, está muito bem cuidado, né? Então não tem problemas nenhum. Mas está ficando bonita essa obra. Os amigos da Rede TV, da Rede Connect TV e amigos da Rede Piratininga estão podendo não só nos ouvir, como os amigos da AM 970, mas ver imagens de agora, de manhã, dessa obra que está custando aos cofres públicos do Estado de São Paulo mais de 30 milhões de reais, 35 milhões de reais aproximadamente. Ok? Sim. E a expectativa é que o governador Tarcísio venha até São João da Boa Vista para inauguração, né? Estamos esperando aqui o Tarcísio ter uma votação gigantesca em São João da Boa Vista e a gente está aguardando mesmo a presença do governador. Olha, sem querer fazer proselitismo político, mas também, a bem da verdade, algo precisa ser dito, né? Vou repetir, mérito de todos, dos ex-governadores, dos ex-mandatários, da atual mandatária, maravilha, né? Mas é uma verba, é uma obra do governo do Estado, né? Como a gente tem também que não só lembrar disso, tem algo que me perturba um pouco aqui, sem querer, repito, fazer proselitismo político. Nesses últimos anos, a cidade de Aguaí recebeu a visita por 8 vezes de governadores do Estado. Eu vou aqui talvez, eu não lembro se 6 ou 8 vezes, eu vou me certificar, mas tudo bem, mais de 5, digamos assim, 6 vezes, vamos dizer, o menor aqui, a visita de governadores do Estado. São João da Boa Vista, nesses últimos anos, não recebeu nenhuma. O último que veio foi o Alckmin lá atrás. Inclusive, ele deu pontapé inicial, vamos dizer. Sim, foi ele que assinou. Obra, ele foi lá, viu e falou, nós vimos aí. Eu vou colocar, eu vou solicitar a obra, tal, e solicitou lá atrás no governo dele. Foi a última vez que ele veio, en passant, ou seja, de passagem. Mas o que me incomoda isso? Me incomoda essa questão do prestígio político. Todo mundo sabe, Aguaí é bem menor que São João, né? Mas como é que eles recebem tantas vezes um governador? Recebeu o Tarcísio, agora foi o último que veio, né? Já eleito governador, agora recente, nós noticiamos, estivemos lá, né? Fomos criticados até porque lá estivemos, imagina, governador, alguém passa para o governador isso, ele fica sabendo dessa repercussão negativa aqui. Com esse isolamento de São João, nós ficamos cada vez mais isolados. Mostra a vinda de governador numa cidade é uma demonstração de prestígio, né? A cidade tem
ou a cidade não tem prestígio. Né? Quando é uma vez, duas, pode ser coincidência, passagem do governador, está próximo, vem e visita, mas quando assim, essa quantidade de vezes aqui que vem, né, o governador, é sem dúvida nenhuma uma questão de prestígio. Você tem uma informação meio beijona sobre isso? Estou vendo aqui aquela questão do escorpião que nós falamos de Mogi Mirim, e acho que Poços de Caldas, né? Sim. Aqui você está falando de Aguaí, Prefeitura de Aguaí realiza semana de enfrentamento ao escorpião. Pois é. São João, penso, quero crer, acredito que esteja também organizando sua semana. Só que até o momento nós não recebemos nenhuma informação sobre a semana de prevenção do escorpião aqui em nossa cidade. Já recebemos informações de Mogi Mirim, já recebemos de Aguaí, São João da Boa Vista, niente, não se fala nada. Será que nós vamos ter essa semana de prevenção? Quem está fazendo o trabalho aqui é a Piratininga, está cumprindo aí a função social de informar. Trouxemos aí o Roberto Hoffman, trouxemos esse assunto à tona e estamos aqui repetindo sempre. A Prefeitura, niente. Né? Não sabemos se vai ter a semana de prevenção aqui. Pelo que eu estou vendo aqui no noticiário até agora, nada. Mas voltando ao assunto do prestígio político, essas coisinhas, essas picuinhas, essas briguinhas desproporcionais, erradas, equivocadas, é que faz com que a cidade vá perdendo prestígio. É isso. Em resumo, é isso. Quando os políticos não precisa se juntar, não, mas se respeitam, é uma situação. A cidade passa a ser respeitada também, passa a ser... Agora, quando começa com mimimi, né, como se costuma falar hoje, com pequenos melindres, você vai perdendo o prestígio. E olha, é bem provável que o governador acabe até nem passando por São João em função desses mimimis. Imagina não ir lá em Aguaí alegando, não fui porque eu estou contra o centro de detenção provisória. Como se o centro de detenção provisória não fosse uma obra de 10, 12 anos. Quer enganar quem? Quer dizer, que desculpa mais infantil, coisa de criança, de gentinha que tem mimimi mesmo, tá incomodada, não foi, eu não sei lá se não foi convidada, sei lá, foi convidado, foram todos. O prefeito Alexandre é muito gentil, muito educado, convidou todos. É lógico que não estendeu o tapete vermelho para ninguém, não teria razão de ser, todos são prefeitos, todas as cidades são importantes, mas esse mimimi vai fazendo com que a cidade perca o seu prestígio. Estamos sem prestígio, essa que é a verdade. Eu não sei se o Rodrigo tem aí à disposição já, se o Borelli passou para ele um vídeo, um áudio do deputado Altair, que vai convidar o governador para vir aqui. Tá? Nós vamos até o final do rotativo trazer também essa fala do deputado Altair, que ficou encarregado. Ele é do Partido Republicano, líder do governo do Estado na Assembleia Legislativa. Eu acho que é um convite de peso, né, do deputado Altair. Eu acho que pode ser que a gente consiga trazer aí a presença do governador aqui. Olha um comentário do Luiz Antônio Pradella aqui nas nossas redes sociais. São João da Boa Vista vai completar 200 anos em 2024. Eu não consigo imaginar que em pleno século XXI ainda existem certos políticos que, por não ter discurso a projetos para o futuro da cidade, insiste em dar as costas para o progresso ao longo das décadas e atualmente se resume em criticar o passado e colocando a culpa nos prefeitos anteriores. Eu, com 15 anos de idade, ainda tenho orgulho de ter visto construir a ponte de concreto que antes de madeira e muitos outros exemplos, mas ao que parece, certos políticos se sentem os donos da cidade. Não, a cidade foi feita por todos, com seus erros e acertos, mas sempre pensando no melhor. É o princípio que deve nos nortear, né? Sempre pensar no melhor, sempre reconhecer o trabalho de todos, não desmerecer o trabalho de ninguém, tá certo? Mas também temos que registrar aí os desvios políticos. Não dá para só aplaudir, tá errado também só aplaudir, principalmente quem é da imprensa, né? A imprensa tem o dever também de apontar as mazelas do poder, né? Como diz o Milor, né, que fala, né? Imprensa é oposição, quer dizer, imprensa, jornalismo existe para dizer, olha, aqui poderia ser melhor, aqui tem que ser feito isso, né? O resto é balcão, como que é? Armazém de secos e molhados, Milor Fernandes. Milor Fernandes. O Artem, a gente tem aqui ainda a informação de que Aguaí recebeu um certificado do governo do estado de São Paulo, certificado de resiliência. De acordo com a Defesa Civil, 66 dos 645 municípios do estado receberam esse certificado, que é entregue
às cidades pelo desempenho no âmbito do programa Município Resiliente. A aferição é feita com base nos indicadores de gestão do índice de efetividade da gestão municipal, programa Município Verde Azul, campanha Construindo Cidades Resilientes das Nações Unidas. Então tá aí mais um título para Aguaí, que apenas 66 dos 645 municípios do estado de São Paulo receberam. Tá certo. Parabéns, né? Dá uma invejinha, né? Aqueles que querem saber, né, no caso, João, cidades resilientes, né? Porque são capazes de resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se dos efeitos de um perigo de maneira tempestiva e eficiente por meio, por exemplo, da preservação e restauração de suas estruturas básicas e funções essenciais. Tá certo. Vamos ver aqui mais um comentário de seguidores. A Helena Maria do Lago, você lembra dela? Funcionária pública, pessoa muito querida, tanto no meio dos funcionários como da própria população. Hoje ela está aposentada, mas está sempre aí ativa, é uma batalhadora, né? Ela diz o seguinte: bom dia, Artem Biagione. Realmente é preciso dar os créditos ao governador Tarcísio, que está cumprindo todas as obras do estado, além de muitas outras implantações importantes. A sorte de São João é não estarmos vendo brigas entre cidadãos sanjonenses. É isso mesmo, viu, Helena? E o triste é você ver políticos que tinham obrigação de preservar esse ambiente de calma, de tranquilidade, para a cidade poder crescer, para a cidade poder desenvolver, porque tem duas situações diferentes quando você está na oposição e quando você está na situação. A situação tem uma obrigação de agregar, de juntar pessoas, de compartilhar as decisões, é a obrigação da situação. Agora tem gente tão desfocada, gente que não sabe mesmo o seu papel, a sua importância na sociedade, que ao invés disso agride, cria fakes. É uma política totalmente ultrapassada, errada, mas que produz seus efeitos muito negativos aí. E mérito seja dado a quem quer que seja. Governador Tarcísio, todos os méritos pela obra de acesso do Jardim Ipês e também da Unesp. A Vânia Azevedo: amo São João, quando passa a ponte é o ápice para mim. Triste pela potencial da cidade em crescer tão pouco ou nada explorado. É verdade, né, Vânia? Tanta coisa boa, São João. São João está bem, né? São João é maravilhoso, São João por si só vai, né? Mas poderia ser melhor, lógico, sem dúvida nenhuma. Agora você não tem a dúvida, Vânia, estamos numa cidade maravilhosa. Né? Estamos numa cidade que está indo, está crescendo, cresceu bem nos últimos 10 anos, aí, segundo o índice do próprio IBGE. Muito desculpa aí a falta de modéstia, agora eu vou tirar a casquinha, né, que fala, muito também a Faculdade de Medicina, né, de São João. Ela deu um impulso, né? Deu um plus. Isso é cientificamente comprovado, tá? Cidades como Pinhal, não teve um índice bom. Cidades como Campinas, Ribeirão Preto, por exemplo, cresceram, isso provado, com a vinda de uma faculdade de medicina. Ok? Ok. Bom, para encerrar, um outro pedido aqui de um ouvinte, uma ideia a ser passada aí para o pessoal da Zona Azul, que são empresas que trabalham, né, na fiação, tanto de telefone, as empresas de telefonia, as operadoras, como também parte elétrica, que precisa ser vistoriados, tal. A Eletro eu não sei como que trabalha, se ela tem essa permissão de ocupar um espaço na Zona Azul sem pagar. Mas todas as outras empresas, não sei, talvez a Eletro também passe por essa questão, né? Mas a todas as outras empresas, o que elas têm que fazer? Parar normalmente o carro de prestação de serviços fora da Zona Azul para não pagar, muitas ficam o dia todo lá, tem. Então elas queriam ver o que pode ser resolvido nessa questão de se ter uma passagem livre ali quando forem trabalhar, pegar para fazer o serviço, para que eles não precisem levar escada, equipamento e tal, ou então eles vão ter que pagar porque o carro está parado ali. E uma outra, justa essa reivindicação, parece é uma reivindicação que eu acho interessante. Para estapar, né, para ver se atende. E lógico, o cara está trabalhando, vai trabalhar de determinada hora a tal hora. É justo que ele está arrumando um poste, está arrumando um fio, que ele pare o carro ali. Sim, nós temos aqui em São João quase todas as operadoras trabalhando aí de telefonia celular, né? E normalmente tem aí tem as empresas, né, que usam para sinais de TV, isso e aquilo.
e realmente fica difícil se você paga a Zona Azul o tempo todo que você está lá, ou você para o carro longe dali. E aproveitando, também tem aquele ouvinte que solicitou mais vagas para idosos. Isso está sendo muito pedido aqui. E também para deficientes. Muito pedido. Vamos tentar agendar com o Estapar uma entrevista sobre essas reivindicações e trazê-lo aqui na semana que vem no Rotativa. Não é? Ok. E quem sabe já pode responder e atender aí essas reivindicações, que a princípio me parecem bastante justas. Não vejo por que não atendê-los. Ok, Bejone? Ok. Então vamos ao intervalo? Sim. Na sequência a gente volta com a professora Suzana, que é socióloga, professora, e eu estou curioso para saber a opinião dela sobre essa questão de liberar maconha. Maconha não, a maconha também, mas a maconha e todos os tipos de droga, né? Decisão que está sendo votada no Supremo, a tendência é que seja aprovada. Está 5-0, não sei se é esse o placar, a Suzane está acompanhando lá a votação, está 5-0 a favor de 5-1 a favor de liberar. Quer dizer, você pode usar agora, portar, não vai ser mais preso, não vai ser mais crime. Precisa, se não me engano, só mais um voto. Se eu estou fazendo as contas direito aqui. Se tiver 6-1, já aprova a medida. Está 5-1, mais um votinho, pronto. Aí... Liberou geral. Liberou, pode usar. E que é mais engraçado. Liberou geral. Querem quantificar, você não pode a partir de X. Até X você pode, quer dizer, né? É uma coisa esquisita aí, mas tá sendo estudada, vai ser aprovada e eu quero saber aí a opinião também da Suzana sobre isso, tá bom? Então, Biagione, eu te despeço de você, na sequência a gente volta com a professora Suzana. Tá certo. E aqueles que nos ouvem e nos assistem, uma ótima tarde, um excepcional final de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira aqui, às 11 da manhã, com mais um Rotativo no ar. Até lá. E se estiver ouvindo à noite, uma boa noite. E se for ouvir amanhã cedo, um bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ok. Daqui a pouquinho a gente retorna com o Rotativo. Vamos aos nossos patrocinadores. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata. Fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutas para dar aquele toque de doçura.
Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. Voltamos aqui com o Rotativo no ar, Rotativo na rede. E os nossos, agora com a professora, a socióloga, Suzana, nós vamos brigar daqui a pouquinho, eu e a Suzana. Nós vamos brigar muito, porque ela é a favor aí que o Supremo libere a droga aí, eu sou contra. Então nós vamos. Eu quero entender por que ele é a favor aí. Tá bom. Tá? Olha, o Daniel Costa, nosso amigo, nosso ouvinte, está dizendo o seguinte: esse pessoal com bicicleta motorizada tinha que ter uma placa identificadora pela prefeitura, uma vez que não tem registro no Detran. Eles passam pela contramão do jeito que querem. Outro dia quase atropelei um. Viram para qualquer lado, chamei sua atenção e ele mostrou o dedo. Sem comentários. Está aí o comentário do Daniel Costa, que nós estávamos falando no bloco anterior, você deve ter ouvido, a questão bastante dos barulhos e motos, e agora essas benditas bicicletinhas motorizadas. São barulhentas, hein? Barulhentas e caras. Eu fiquei assustadíssima. Tem acho que é um juiz de direito que mora aqui em São João, que tem uma bicicleta dessa, custou R$75 mil. E o juiz de direito anda com a bicicletinha? Mas não é barulhenta, mas não né? É barulhenta. Ele Pelo anda, amor de Deus, né, seu juiz? Ele anda onde pode, mas R$75 mil. Que é isso? Sim, essa informação ele mesmo disse. Precisamos checar essa informação. Não é possível que uma bicicleta custe R$75 mil. Ainda confirmei com meu irmão, tem de 25 mil. E essa é de R$75 mil. É uma coisa absurda. Mas é toda. Eu tenho um amigo meu que chama Senhor Google. Eu vou perguntar. Pode perguntar pro seu Google aí, tranquilamente. Tem bicicleta de 70? O Borelli é ciclista, tem bicicleta de 75 mil, ele não sabe. Tem. Ele está dizendo que ele acha que não tem, não, Suzana. Não, mas o próprio proprietário da bicicleta estava lá na esportiva, ele estava fazendo exercícios lá. Se eu tenho uma bicicleta dessa, eu deixo trancado dentro do meu carro. É verdade. E bem trancada, né? A Vânia Azevedo está em São Paulo e ela está dizendo uma boa tarde, né? Ela está nos ouvindo no período da tarde, então uma boa tarde, amigos. Beijos de São Paulo a toda São João. Ótimo e abençoado fim de semana a todos. Para você também, viu, minha querida? Um fim de semana abençoado para todos nós. Sim. A Inês Pereira da Silva também, vocês estão de parabéns. Muito obrigado, Inês. Espero que você está se referindo certamente ao Rotativo no ar. Espero que você esteja gostando mesmo e que continue participando aqui da nossa programação. E outro dia também encontrei uma amiga, a Marlene, não sei se você se lembra, ela foi trabalhou anos e anos com o Dr. Frigini, né, o juiz, no fórum, e tem assistido diariamente e mandou um grande abraço a você, parabéns pelo programa. Ela tem ouvido direto e está excelente. Conheço a Marlene, minha amiga de Marlene muitos anos. Super amiga. É amiga de todo mundo lá do fórum, trabalhou no fórum há muitos anos. Isso. Simpaticíssima. Um abraço, um beijo aí, viu, minha querida? Daniel Koski, meu amigo Artem, você não falou dos meus comentários sobre as bicicletas. Já falei agora. Já falou, acabou de falar. Acabei de falar agora. Tá certo, tô em dia, a pauta tá em dia. De vez em quando a pauta nossa se atrapalha toda, né? A gente anuncia notícia. Acontece. Acaba não dando tempo, mas... comentários também vários não dão tempo, mas a gente sempre procura prestigiar aí os amigos que estão participando do nosso programa, seja direto ou indiretamente. A Marlene Cardoso, um grande abraço para você, minha querida. Marlene Rodrigues também está acompanhando. Ivone Moura também, um grande abraço a você. Andréia Trentino, um grande abraço, minha querida, e a todos os nossos amigos da Piratininga. Bom, nós estávamos falando, Suzana, dessa questão da maconha, não só da maconha, de todas as drogas. Está lá no Congresso, todo mundo aqui. Embora São João não tenha maconheiro, imagina. Não tem aqui, é nas outras cidades isso, tá? Não tem nada a ver com a gente aqui em São João, aqui não tem, tá certo? Então, embora não tenhamos aí
esse tipo de infrator. Hoje, se você for pego com qualquer quantia de maconha, é crime. É crime, sim, certo? porque você não pode nem adquirir, nem guardar, nem, enfim, Exato. você é totalmente ilegal. Drogas dessa forma. Só não fala em usar. O termo usar na legislação nossa não tem. Então Mas não se tem você ali você pode carregar, adquirir, guardar drogas, mas Mas não tem o termo usar. Aliás, dito há pouco pelo promotor que já foi deputado estadual, que está realmente sempre fazendo as suas colocações aí nas redes de TV. Tá. Qual promotor, você se lembra? Bom, é o Capês, Capês. Fernando Capês. Ele sempre faz as suas colocações. Então ele leu realmente tem vários o promotores. artigo. Eu lembro do promotor, nosso amigo Dr. Guilherme, que passou por Guilherme São João, também, brilhante. Ele faz artigos contundentes contra. Quero ver você sustentar aí, que é bom o Supremo liberar. Mas temos uma reportagem aí na Rádio Web sobre como é que está essa votação lá no Supremo, nossos digníssimos ministros, como é que estão se comportando todos eles. Vamos ouvir. O ministro André Mendonça pediu vista no processo que julga a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Antidrogas, que despenalizou o uso de drogas. Cristiano Zanin é o único dos 6 ministros que votaram até a tarde desta quinta-feira a divergir dos pares, considerando o artigo constitucional. No entanto, comungam a posição de que é necessário definir uma quantidade de drogas em posse de uma pessoa para que ela seja tratada como traficante ou usuária. A avaliação dos ministros, até o momento, é que policiais, Ministério Público e até o Judiciário utilizam critérios subjetivos e até discriminatórios para separar quem é quem. Ao rever o voto que proferiu em 2015, o ministro Gilmar Mendes citou pesquisa da Associação Brasileira de Jurimetria que comprova isso. A partir do exame de mais 600 mil ocorrências lavradas entre 2003 e 2017, o voto visto demonstrou que a ausência de critérios objetivos para a tipificação da traficância produz seletividade penal, fazendo com que os jovens, em especial negros, pretos e pardos, analfabetos, sejam tratados com muito mais rigor do que os maiores de 30 anos, brancos e portadores de curso superior. Para evitar que traficantes com pouca droga, os chamados aviõezinhos, tentem se passar como usuário, o juiz poderá utilizar outros dados da investigação para decidir pela prisão, como a forma de acondicionamento da droga, a diversidade de substâncias entorpecentes, local e circunstância do crime e a apreensão simultânea de balança de precisão, caderno de anotações, celulares com contatos de compra e venda, entre outras características que possam auxiliar na tipificação penal. Os ministros do STF tentam uma saída negociada para definir a quantidade. Entre as propostas estão o máximo de 25, 30, 60 e até 100 gramas. Outro ponto é se a futura decisão vai se ater apenas à maconha, que foi o motivo da ação, ou a outras drogas ilícitas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Bom, adiado, então, né? Mas parou em 5-1. 5-1. É que é exatamente o Zanin, doutor Zanin, o ministro Zanin, que votou contrário, né? Então, foi o último voto contra descriminalizar. Ele foi o primeiro, né, que falou sobre isso. E os outros, porque ele acha que é uma questão de saúde pública, como fala o artigo 196 da Constituição Federal. Tá, e o André Mendonça que pediu, o ministro André Mendonça que pediu para paralisar a votação aí. Mas... É porque tem muita discussão ainda em cima, né, dessa situação, aquilo que eu falei. Por que você é a favor? Não é que eu sou a favor, eu acho que eu acho que tem um descompasso aí na legislação. Na lei está dizendo, não está falando sobre o uso, simplesmente guardar, adquirir, enfim. Mas se a pessoa guarda, adquire... mas ela não usa o verbo usar. Então, na realidade, faltam esses 5 ministros aí para votar estimação? Vai guardar por estimação a droga? Não. O que acontece é que não diminuiu a quantidade de uso das drogas por conta dessa lei de 2006, né? Então, em função disso, resolveu-se discutir mais e tentar dar uma outra coloração, uma outra situação para essa descriminalização, para ver se com isso poderia estar diminuindo o consumo. Essa é a justificativa, né?
Porque o STF, na realidade, ele tem que dizer se é constitucional ou não, se continua a lei ou se ela não é constitucional. Enfim, ele não tem que decidir sobre quantidade. Então estamos concordando Sim, num ponto aí, ele que não eu acho vai que eu não decidir. expressei ainda. Essa questão de quantidade, a função do Supremo, para quem os amigos da Piratininga, da Conex TV, que tem ainda alguma dúvida constitucional para que serve o Supremo ou não, a questão do Supremo é assim, você tem uma dúvida constitucional. Olha, Sim. você tem a Constituição e essa Constituição é um patrimônio de todos, né? Um conjunto de leis de um país é um patrimônio de todos, né? Mas tem questões que a Constituição cria dúvidas, tem interpretações diferenciadas, interpretações dúbias. Então, quando isso acontece, esses ministros, 11, né? 11. Eles têm que decidir. Você recorre e eles vão dizer, não, é constitucional. Então, tá bom, tá valendo, já sabemos que não está ferindo a Constituição, pode continuar penalizando, enfim. Ou tem que dizer, não é constitucional. Então, aí, né, não pode mais prevalecer aquela lei. Então, o Supremo tem que dizer isso, sim ou não. A lei é constitucional? Sim ou não? Agora, o que faz, e está tendo uma polêmica tremenda lá com a Câmara dos Deputados, que também, eu não sei se eu vi nos noticiários, eu liguei para alguns deputados e estão sim inconformados, porque o Supremo não está agora com essa votação simplesmente dizendo sim ou não, é constitucional ou não é constitucional. Mais do que isso, ele está descriminalizando o porte, o uso, e está descriminalizando de uma maneira estranha, porque ele está colocando uma quantidade. Por exemplo, a maconha, você pode usar de 25 gramas, você pode portar. Portado, adquirir, De guardar. 25 gramas a 60 gramas. Isso. Quer Essa dizer é a que- proposta de maconha. Que deixa de ser crime o fato de ter essa quantidade menor. E você pode até ter na sua casa, no seu Sim. quintal, no seu jardim, 6 plantinhas da Plantinha. maconha. Nós vimos Então, aí não pode ter 7, é 6. nós vimos a notícia no bloco anterior dessa Sim. plantação de maconha aqui na nossa região, em São José do Rio Isso. Pardo, 366 plantinhas não pode. Não pode. Então, tem que pela dividir proposta, no quintal dos amigos aí. pela proposta, tem mais isso também. Se pode 6, quer dizer, o cara que é vivo, o que ele Divide. faz? Ele põe um pouquinho, né? Boa ideia. Eu não tinha pensado nessa maneira de burlar aí Traz os essa coleguinhas, os amiguinhos da droga e vai para um pouquinho para cada casa. Tá, então então não tem, eu não vejo muito sentido nisso do Supremo. Realmente os deputados têm razão ao não reclamar para eles, deputados, a prerrogativa, De o direito legislar. de se tem que ter uma regulamentação, cabe aos deputados. Tá certo? Agora, uma das justificativas que a gente sempre vê, e é uma questão a ser levada em consideração do próprios ministros do Supremo, que eles dizem o seguinte, mas essa questão faz tempo que está aí, os deputados não decidem, os deputados não resolvem, a Câmara não resolve, então aí o Supremo ocupa o lugar do deputado e acaba decidindo por ele. Tudo bem, não é isso é inconstitucional, por mais incoerente que pareça, tá? Porque é o deputado que tem que decidir. Mas num caso desse eu lhe pergunto, quando o deputado não decide, não estou Alguém defendendo. tem que decidir. Não, mas não estou defendendo deputado, não. Não é alguém que tem que decidir. Às vezes, ao não decidir, é porque ele está concordando como está. Como está, evidente. Porque se Tá tivesse certo? que mudar, já teria mudado. Então, se ele está concordando como está, já é uma decisão. Já. Então, de uma maneira ou de outra, eu não consigo entender, salvo que eu não entenda mais nada de direito constitucional, eu não consigo entender essa ingerência que está tendo. Vou até me aprofundar nessa discussão, vou estudar mais, vou ler, mas de momento eu acho, primeiro, não é o Supremo. De forma Primeiro alguma, ponto. não é competência. Segundo ponto, portar qualquer tipo de droga tem que ser crime mesmo. Por que isso? Não estou aqui com uma postura ou uma pauta conservadora. Eu estou com uma pauta de prevenção. Nós estamos vendo a avacalhação que já existe no nosso país. Está tudo muito avacalhado. Esse é o termo popular usado no interior e que eu repito aqui. Sim. Tudo muito flexível, todo mundo pode, tudo
né? Tudo é vamos dar um jeito permitido. aqui, a gente resolve ali, realmente é muito... Droga, um pouquinho pode, outro, mas não tem esse limite. Nós não estamos num país onde a gente possa criar limites. E eu acho que, pelo contrário, o que está faltando são legislações mais fortes, medidas mais punitivas, não é? Porque vai avacalhar. É o que você já deu um exemplo aí, que seria bom a gente passar para o Supremo, para os deputados. Vai avacalhar. Eu posso plantar 6 pezinhos de maconha? Eu vou juntar aí 20 amigos, dar 10 conto para cada um vai plantar 5 pezinhos de maconha na sua casa, eu vendo e ganho muito dinheiro com isso. Está tudo resolvido, né? Nada disso, até porque não se pode, já está certo, já está sacramentado que é ilegal, não pode. Hoje tá mas se cresce limite, se o Supremo decidir, pode plantar 6 pezinhos de maconha, pode usar de 25 gramas a 60 gramas, então pode. Aí realmente fica complicado. Eu estou falando da maconha, eles estão discutindo também outras drogas. Todas as drogas, de qualquer maneira, querem resolver então todas. Você concorda comigo? Então, você Concordo. falou que era a favor de descriminalizar? Não, descriminalizar dessa forma, não. Mas você acha que deve descriminalizar de alguma forma? Não, eu acho que não. Eu acho que deve criminalizar. Pensei que eu queria brigar com você hoje aqui, então na realidade, Artem, eles estavam querendo, e muitos dos ministros estão falando sobre isso, que é a questão do exemplo de outros países. Só que em outros países, essa situação da descriminalização, eles vêm junto com uma política pública. Agora, aqui não tem isso. Então, se você quer fazer algum tipo de descriminalizar, você tem que ter uma política pública que dê uma sustentação a esses usuários de droga. Tem que dar um suporte na família, na assistência social, na psicologia, enfim, tem que fazer uma inclusão desse tipo aí. Então, essa questão da tipificação por gramas aí não tem nada a ver, realmente não, são todos ilícitos, né? Porque a descriminalização, para mim, é um caminho sem volta. Eu acho muito interessante, assim, vai daqui para frente, vai rodar coisa, vai, né? É o que eu disse, está avacalhado, avacalha mais. Agora, o que acontece assim nessa questão? O Supremo, o próprio deputado, realmente tem razão no seguinte sentido: você precisa diferenciar muito o traficante do viciado, do usuário. Tá perfeito. Certo? É uma distinção que precisa ter. O traficante tem que ser punido severamente. Severamente, exemplarmente e de uma forma contundente. Porque o traficante é a grande tragédia, o traficante é o grande problema, inclusive, da humanidade hoje em dia, né? Você pega os países, inclusive, que liberam e até o governo fornece uma quantidade de droga para o usuário. Permite. Canadá, eu vi no Canadá, eu fui visitar um projeto desse, porque a ideia me apavora, né? O governo fornecendo droga. Aí eu fui ouvir, mas peraí, qual é a explicação que vocês me dão para liberar e para o governo fornecer droga para o dependente, para o viciado, para o usuário, seja o nome que você quiser dar? E eles deram uma explicação interessante. Eles dizem assim, justamente para acabar com a figura do traficante. Que a maior complicadora é o traficante. O traficante é que vai viciar a criança ou adolescente, o traficante é que vai vender o produto, o traficante é que vai entrar na casa das famílias, destruir totalmente a família, o traficante é que vai lucrar com isso. Tá certo? O traficante que vai orientar os jovens e chamar os jovens para a vida do crime, para se tornar as mulas, como eles falam, os que são os que levam, carregam, né? E novos traficantes, ele que convoca aí a molecada para o crime, né? Então eles combatem o traficante dessa maneira simples, que é a de o próprio governo fornece. Então eles controlam o usuário, tá certo? Toda semana, por semana, para evitar a overdose. Eles vão lá, é uma fila imensa, eu vi isso. Eu acho que até fotografei. Se eu fotografei, eu vou trazer aqui para os amigos. Que ótimo, então, mas é exatamente... Eu achar essa fotografia, que faz tempo que eu fiz isso. Mas então eles formam essa fila, vão lá, pegam a porção deles, porque também o governo do Canadá diz o seguinte, é melhor a gente gastar fornecendo a droga para o usuário do que ter que gastar depois com um hospital, com segurança, com presídio,
com captura de traficantes. Então, era isso que eu estava... Esse é o argumento deles. Era isso que eu estava comentando antes, que aqui no Brasil estão querendo, olhando a legislação de outros países, estão querendo copiar algum modelo. Esse é um modelo. Mas, Suzana... Olha aí, o Canadá tem um modelo, ele distribui... Estamos falando do Canadá. É outro... O Canadá, para quem não sabe, é um dos países mais civilizados Sem do mundo. dúvida. E não sei não se essa política está funcionando. Até eu vou entrar em contato com alguém. Se está atualizado, de lá, né? se está dando certo, se não está dando certo essa liberação e o próprio governo fornecer droga. Lógico que a princípio o ouvinte, o nosso seguidor fica horrorizado. Mas como o governo o meu dinheiro do meu imposto vai ser usado para comprar droga? Sem pois dúvida. mas o seu dinheiro do seu imposto já é usado para pagar presídios, para sustentar os presos, para pagar a polícia, que grande parte do trabalho dela hoje é justamente caçar traficantes e usuários, né? Então, de uma forma ou de outra, nós pagamos a conta, fique tranquilo. Essa pauta nem pode ser levada em conta, porque a conta é nossa mesmo, nós que pagamos. Agora, isso propaga o uso, isso faz com que use-se mais, é uma coisa... É algo a ser discutido muito bem, mas a princípio, se no Canadá funciona, isso não quer dizer que no Brasil vai funcionar. Sem dúvida. Certo? Nós estamos falando de 2 países diferentes, com as suas virtudes e suas mazelas. O Brasil, infelizmente, nesse aspecto, nós temos muitas mazelas. Essa que é a realidade disso. Então, não tem também uma redução da população carcerária, né? Não tem atendimento, não tem nada. Não tem né? absolutamente nada. Os nossos presídios absurdamente lotados e, enfim... Então essa que é a realidade. Olha, a Maria Leandro Lacta está concordando comigo. Que bom. Esse tema é um absurdo. A verdade é que o STF está legislando faz tempo. No Congresso estou assistindo e vendo reação muito forte em relação a isso e muito mais. Verdade. Ótimo. Maria Leandro, vai passando para nós as informações aqui. O Daniel faz esse comentário, né? Que eu não sei se eu já falei. Para que serve o deputado? Não me lembro mais. Esqueceu, porque Boa, não tem sentido mais. Essa questão aí do nosso amigo, né? A Marlene Rodrigues está pedindo para nós, na questão das motos barulhentas, a polícia poderia fazer ronda na Avenida Dr. Oscar Pirajá, nos sábados à tarde. O barulho é ensurdecedor. Ficam entre o semáforo e a Praça do Cristo, sem respeitar até mesmo o tempo do semáforo. Isso está se propagando, vamos começar a cobrar cada vez mais. A Denise Helena está nos cumprimentando, dizendo que o programa nosso é nota 1000. Muito obrigado, viu, minha querida? A gente agradece aí a sua participação e seus elogios. O Daniel Costa diz que o nosso programa é abençoado. Sem demagogia, o maior de todos os tempos na Piratininga. Olha, Daniel, fico muito agradecido, envaidecido. Como diz a nossa Soninha Star, fico pimpão. Pimpão. Mas a Piratininga teve grandes momentos no rádio. Dúvida. Que nós já estamos fazendo até uma série contando a história da Piratininga. São 76 anos aí, servindo a comunidade, servindo a população. Maravilha. Enfrentando os perrengues administradores, que às vezes têm uma visão punitiva, né? Tem que punir, tem que... Né? E a Piratininga competição sempre também manteve firme aí a defesa dos interesses da nossa população e assim vai continuar sendo, graças a Deus, na visão do Oscar e do Vitor Lucarelli, que são os nossos chefes aqui, e eles têm essa visão mesmo, que rádio é para servir, rádio é utilidade pública, rádio tem que estar à disposição de todos aí. Bom, temos mais notícias aqui. Tem uma interessante, Suzana. Qual? Aquela da Assembleia que eu ia falar? Não, é outra. Tá. Não, vamos ver uma notícia aqui, porque hoje está particularmente bem quente, né? Ontem os termômetros diziam que chegar a 40 graus e ontem não chegou. Não, mas aquela chuva da madrugada, que delícia, acordei. Mas mesmo a chuva agora tá mesmo assim tá calor. Bom, mas tá calor sim, mas ontem realmente com aquela chuva foi uma benção, porque caiu assim divino. Eu fui correndo para poder fechar as janelas, que realmente foi uma madrugada feliz com aquela chuva. E foi, eu não sei se você chegou a ver na IPTV, foi a segunda chuva melhor de todas que teve na região. Ah, tá. Não, eu não vi na IPTV, eu vi o barulho da chuva que eu já estava dormindo. Foi 5,4 milímetros, foi muito legal. Choveu foi bastante. A segunda que mais choveu na região. Mas o calor continua, tá? Nos próximos dias aí. E a notícia aqui da Rádio Web que os termômetros podem marcar os 40 graus sim no interior. Nos livramos dele, chegamos a 36, né? Que foi 36, o máximo registrado em São João. Mas
o interior de São Paulo continua quente, segundo a reportagem que nós vamos ver e ouvir. Tá. Os termômetros podem marcar 40 graus no interior e a Defesa Civil do Estado recomendou redobrar os cuidados contra os incêndios florestais e com a saúde. De acordo com o tenente Vitoriano da Defesa Civil, nos próximos dias é fundamental que a população não coloque fogo em áreas de vegetação e não jogue bitucas de cigarro em beiras de rodovias. Recomendamos atenção especial com a saúde. Beba bastante água, não pratique atividades físicas nos períodos mais quentes do dia, hidrate os olhos e narinas com soro fisiológico. Também é muito importante lembrar para não colocar fogo em vegetação seca, não jogar bitucas de cigarros em beiras de rodovias. Isso pode causar grandes incêndios florestais e são práticas criminosas. Também para saber mais, sobre previsão de tempo, a gente recomenda o site da Defesa Civil, que é o defesacivil.sp.gov.br, e também fique atento aos nossos alertas, aos nossos boletins através do @Defesa Civil SP em todas as redes sociais. A previsão do tempo, de acordo com o CPTEC e INPE, é de que não chova na maioria das regiões do estado e a umidade relativa do ar deve atingir níveis mais baixos nesta quarta e quinta-feira. Regiões como Jales e Araçatuba podem registrar a marca dos 40 graus no período da tarde. Já na capital e região metropolitana de São Paulo, a temperatura máxima poderá chegar aos 34 graus. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Tá ok, eu acho que todo mundo está querendo saber também o que explica essa onda de calor aí, Pois né? é uma situação bastante estranha, porque nunca aconteceu. Nós estamos em pleno inverno e esse calor todo é impossível. Então, quais são as causas, né? Caminha para a gente ter essa onda calor que teve lá nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Vamos tentar entender essa onda de calor, o que está acontecendo no planeta Terra. Vamos conferir as informações causas da Rádio Web. Sim. Uma onda de calor se estende por quase todo o Brasil nesta semana, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. As temperaturas vão se manter pelo menos 5 graus acima da média. A meteorologista do Instituto, Deise Moraes, explica que a onda de calor pode ter influência do fenômeno climático El Niño. A onda de calor que o país está enfrentando pode ser registrada em setembro e outubro. Pode ser também que tenha se antecipado por conta do fenômeno El Niño, que tem essa característica de atuação na primavera e verão, que intensifica os padrões de calor na parte central e parte norte do país e intensifica as chuvas na região sul. Apesar das altas temperaturas, a virada no clima será no fim de semana, com a chegada de uma frente fria que deve atingir principalmente o centro-oeste e sudeste. As temperaturas nessas regiões devem cair de 34 para 15 graus em algumas cidades. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Vamos lá, tem uma notícia também aqui da Assembleia Legislativa. A gente nunca fala, da Assembleia Legislativa. Não sei por que a gente não fala, viu? Nós estamos criminalizando os nossos deputados. Trabalham tanto também os deputados estaduais. Então, Artem, mas tem uma notícia... Mas que é boa, né? É muito interessante, porque, veja, nós já estamos no mês de agosto, que é o mês lilás, da proteção da mulher e tal, e um dos deputados aí, o deputado estadual Tiago Auríquio, do PL, ele aprovou na noite de quarta-feira, dia 23, um projeto de lei que estabelece o direito das mulheres a terem um acompanhante durante as consultas médicas e nos exames, independentemente de serem realizadas em instituição pública, privada, em todo o estado de São Paulo. Qual é o objetivo desse projeto? É combater abusos contra mulheres, muitos dos quais ocorrem quando as vítimas estão sedadas ou inconscientes. A gente viu várias notícias em relação a isso, né? O texto grávidas, também determina que os enfim. estabelecimentos de saúde devem sinalizar claramente que as pacientes têm o direito de escolher um acompanhante. Foram vários deputados aí e em junho desse ano, como exemplo, uma paciente de 71 anos faleceu após ser vítima de abuso sexual dentro de um hospital. Quantos anos? 71 anos. Foi vítima de um abuso sexual dentro de um hospital público em Sorocaba, no interior de São Paulo. 71 anos. Um técnico de enfermagem foi preso sob suspeita de cometer o ato violento. Tarado.
Pois é, completamente Maluco, louco. Então, tarado, eu acho que uma essa... senhora de 70 e poucos anos. Pois é, parabéns para esse deputado. E tem outros deputados também, Rogério Nogueira, do PSDB, Luiz Fernando Ferreira, do PT, Rafael Zimbaldi, da Cidadania, Auríquio e a ex-deputada Patrícia Gama, do Todos PSDB. são favoráveis. Todos a foram ter coautores. Isso. Tá ótimo. Agora só falta o governador sancionar ou vetar. A gente está vendo aí que deputados de diversos partidos, né? Vários partidos, então, eu achei muito interessante. Olha, a Helena Maria do Lago está fazendo aqui uma sugestão, pedindo para que a gente fale aqui. Se você tiver interesse em saber notícias do Congresso, tal, que ela tem uma página no Face, onde ela tem essa pauta, né? Ela acompanha o dia a dia lá do Congresso. E ela completa dizendo: a família é o bem maior, sem isso a nossa pátria sofre, porém o sistema está colapsando. Está mesmo, né? Por isso que eu tenho medo assim, da gente ficar cedendo aí essas leis aí de maconha, isso pode, aquilo não pode, se uma quantia pode, outra não pode, porque está colapsando. Então, se você vai cedendo cada vez mais, e repito, não é uma pauta conservadora, não estou falando isso para o conservadorismo, eu estou falando isso porque é uma realidade. É realidade mesmo. A gente só aponta os problemas aí todos os dias, várias notícias nesse aspecto que nos deixam horrorizados, né? Deixam absurdamente confusos, né, com relação a isso. Suzana, eu vou pedir para a gente antecipar a pauta. Vou colocar uma pauta aqui de saúde que eu acho bastante interessante, que está também uma reportagem que nós já temos aqui, que é essa questão aqui, Suzana, dos fatores emocionais podem causar sintomas físicos. Interessante, muito bom. Eu acho isso muito interessante para a gente abordar já nosso tempo aqui dedicado à saúde, né? É uma questão que vem sendo já seguida, sendo comentado muito assim, porque essa questão emocional acaba causando vários tipos de consequências. Pois é, sintomas. E às vezes tem gente que diz até que o próprio câncer, né? Muito deles é produzido por problemas emocionais, o que está ligado uma coisa à outra. Então você, já na nossa pauta aqui de saúde, vai conferir agora essa reportagem sobre até que ponto o emocional pode causar problemas físicos. Vamos conferir a informação. Você tem sintomas como dor de cabeça, febre, vômito, diarreia, insônia, palpitações, alergias, queda de cabelo, sem um motivo aparente assim do nada? Pois estes sintomas podem ter como causa fatores emocionais. As doenças psicossomáticas são causadas ou agravadas por um sofrimento psicológico. Raiva, depressão, ansiedade, culpa, tristeza são emoções que, sem controle, podem desencadear esse tipo de reação física. A médica do aparelho digestivo, Vanessa Prado, explica que isso pode ocorrer tanto com emoções ruins como boas. Gera pico de adrenalina no sangue e isso provoca uma maior produção de suco gástrico, tá? Então pode sim prejudicar refluxo, pode dar dor de estômago, gera uma má digestão, uma sensação às vezes de estar estufado, de estar empanturrado. E no intestino acaba gerando um aumento do peristaltismo, um aumento da frequência intestinal, que pode gerar diarreia, cólica também, porque dá espasmo da musculatura intestinal, fazendo com que você vá muitas vezes ao banheiro. A psicóloga clínica Liliana Seger dá uma dica que pode ajudar a identificar se os sintomas realmente têm uma causa emocional. É muito comum que meu filho tenha febre, toda vez vai ao médico e acaba não sendo nada, então vamos prestar atenção nisso. Ou toda vez que a pessoa fica mais aflita, ou mais tensa, ou mais estressada com alguma situação, ela dorme mal, ou ela come mal, ou ela come em excesso. Então esses sinais e sintomas são importantes para que a pessoa comece a se reconhecer e perceber que quando ela tem esses sintomas, provavelmente ela está com alguma questão emocional. E aí sim, avaliar e começar a tratar emocionalmente essas questões.
Ela afirma que o primeiro passo é procurar um médico. Em caso de repetição do quadro, deve-se investigar se há uma origem emocional com a ajuda de um psicólogo ou psiquiatra. Agência Rádio Web, 22 anos. A credibilidade de 80 prêmios de jornalismo, presente em mais de 2.000 emissoras afiliadas. Produção e reportagem, Renê Almeida. Tá certo. Bom, falando em saúde, na nossa editoria, nós temos aí um podcast, já está nas redes, né? Na rede da Piratininga, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, com o professor Rogério Gomes. Que maravilha, foi muito, muito bom, excelente profissional, competente, comprometido. Ele além de ser educador físico, né, professor de educação física, com mestrado em várias matérias aí, ele também é nutricionista, né? Sim, e nós vamos selecionar aqui um trecho da fala do Rogério. Quem quiser depois o podcast completo, busca aí nas nossas redes, né? Sim. Na Rede Piratininga, você bate Rede Piratininga no Facebook, estamos lá. Né? No Instagram também, né? Ele fala essa questão, é uma questão interessante, nós começamos a falar até no começo do programa aqui, sobre assim, o que faz bem e o que faz mal, o modismo, né? Tem hora que macarrão faz bem, no dia seguinte macarrão faz mal, e você fica com macarrão ou não com macarrão? Come ovo ou não come ovo? Eu, na dúvida, eu como tudo, eu gosto, sou guloso demais, né? Ultimamente estou segurando aqui a boca um pouquinho para emagrecer, tá difícil. Mas eu quero que vocês acompanhem aí essa questão, inclusive a questão do ovo. É bom ou ruim o ovo? Pois então. Vamos ver com o nosso amigo aí, né? Tá. Mas antes do Rogério, nós já chegamos ao fim aqui do Rotativa. Quero agradecer a companhia de todos vocês. Eu também, muito obrigado sempre pela sua companhia e estaremos de volta aí amanhã. Grande amanhã abraço. Eu não vou estar. Não, amanhã é sábado, esqueci. Você pode vir fazer o programa. Segunda-feira, desculpa, um bom final de semana a todos. Tá. Na segunda-feira a gente volta aqui. A todos um bom final de semana. Vamos dedinho cruzado para chover mais, né? Para refrescar um pouquinho, para não dar esse calor que está sendo anunciado, porque a previsão era que ia esfriar agora esse final de semana, mas mudaram agora pela manhã. Então vamos torcer para que continue assim e a gente volta a nos ver na segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus e muito obrigado. Então me fala para mim, Rogério, quais as maiores mentiras relacionadas aí à alimentação? Tem várias, viu? Acho que dá para a gente, para começar o bate-papo hoje, ficar uns 4 dias comentando aqui, falando. O primeiro mito é sobre o ovo. Na verdade, o ovo é um excelente alimento. O ovo, apesar de ser rico em colesterol, ele não aumenta o seu colesterol, na verdade. Então, as pessoas ficavam com medo de comer ovo porque o ovo aumenta o colesterol. A não ser que eu comer uma dúzia inteira de ovo frito, aí sim. Para começar, o ovo é uma proteína que tem a maior taxa de absorção. Então, quando a gente faz uma conta da cadeia nitrogenada, que a gente chama de NDPcal, que é a quantidade de nitrogênio que vai ser perdida e a absorção daquela proteína, o ovo é absorvendo 100%. Então, a gente chama de ovo 1 por 1. Enquanto que outras proteínas, que não é proteína de alto valor biológico, as carnes, ela é 0,8. O colesterol do ovo, olha que interessante. Ele aumenta seu colesterol? Não. Ele diminui o seu colesterol, porque ele força o seu corpo a não produzir o seu colesterol. Porque o colesterol ruim não é o colesterol que está lá, é o colesterol oxidado. E geralmente ele é oxidado por quê? Porque, como eu disse anteriormente, é o excesso de açúcar que tem. Quando eu tenho um excesso de açúcar na minha corrente sanguínea, eu vou estocar muita gordura visceral. Eu aumento o meu triglicérides. Se eu tiver o colesterol, que é o HDL, que é o colesterol bom, HDL, que lembra, que vem de hoje Deus lembra, se estiver baixo, ele vai aumentar a oxidação do colesterol. Geralmente esse colesterol aumenta a sua oxidação, por quê? Porque eu tenho muita quantidade de açúcar na minha corrente sanguínea. E esse açúcar ele aumenta os radicais livres. E quando eu coloco um colesterol bom, eu diminuo alguma produção do meu colesterol, a gente já tem isso em estudos, e aí eu tenho, o ovo ele tem todas as vitaminas menos a C.
Então, se eu comer ovo, eu consumir a vitamina C, eu melhoro todo aquele meu perfil lipídico. Interessante, né? Comentando, depende da quantidade também e do modo de cocção. Ovo frito, que nem fazia antigamente, né? Que nem frita pastel de feira. Você afunda o pastel lá naquela punhado de gordura que está ali, aquele óleo de 15 dias, ainda você joga mais óleo por cima. Não vou nem perguntar, mas que pena que isso faz mal. Isso é bom demais. É o que é bom, né? É uma delícia, né? Bom, então, primeira mentira. Ovo decididamente faz bem com essas recomendações. Mais uma mentira, assim, que é clássica. Cara, no espelho, vamos comentar um pouquinho sobre o glúten. O glúten ele faz muito mal para pessoas celíacas. Pessoas celíacas não podem consumir glúten de jeito nenhum. O que é, Matheus? A celíaca é uma alergia, praticamente, uma doença que a pessoa ela não tolera, ela não quebra o glúten, que é uma proteína que se encontra no trigo. Só que acontece, 1% da população é celíaca, 1%. E olha que interessante, 0,5% é intolerante ao glúten. O celíaco, quando ele come o glúten, é como se o glúten fosse um veneno para ele. Ele passa muito mal, ele tem várias reações, ele fecha grote, como uma alergia celíaca. A intolerância, não. A intolerância, ele passa mal, fica com dor de barriga inchada. Alguns casos da diarreia, mas geralmente a pessoa com a barriga inchada, fica 2, 3 dias, fica a barriga ruim. 1% da população, mais são 1,5%. Então, as pessoas, elas acham que o glúten é o real veneno. O ruim não é o glúten. O glúten vai fazer ruim para essas pessoas que são celíacas ou intolerantes. O ruim talvez seria a quantidade que as pessoas consumam hoje de glúten, ou de pão, de farinha, bolo. Então eu vou dar um exemplo. A pessoa acorda de manhã, come 2 pão. Então come 2 pãezinhos, aí no lanche da manhã ela come um pedaço de bolo, almoça macarrão, no lanche da tarde ela come um salgado e vai jantar, come 2 a 3 pães. É muita carga de glúten. E aí o intestino dela não tem uma fibra. O que acontece? Ela vai com o tempo se tornar intolerante ao glúten. Mesmo que não seja carboidrato. Não seja. Então as pessoas elas têm que ver que não é o vilão o pão. Tadinho do pãozinho. O pãozinho está até na Bíblia. Mas como ele foi feito, como ele é consumido, isso que nós estamos mudando, demais, né? Eu costumo comentar que quando eu era moleque e ia comprar pão ele vinha um grudado no outro e ele vinha no papel de seda com durex. Então você levava o quê? Um pão para cada um da família. Hoje a gente pega um saco e enche o pão. E come tudo. Isso eu comia pão de manhã. Sim, sim. No resto do dia tinha fome, que nós era criança, que a gente comia? Fruta. Então hoje é o contrário, é pão e pão. Até porque é mais fácil, muitas vezes ter a mãe e dar muito pão pro filho é mais fácil. Mais fácil, as pessoas chegam com pressa, cansado, com fome. O que é mais gostoso, mais rápido? Às vezes muito mais rápido, muito mais gostoso. E geralmente não põe nada no pão de nutriente. Passa pão com o quê? Pão com margarina. Também não tem nutriente nenhum. A margarina também podemos dizer que é uma verdade, né? Agora a gente fala das verdades. Margarina é vilã. Com certeza. Existe um mito muito grande entre margarina e manteiga. Se a gente pôr na balança entre margarina e manteiga, qual que é melhor? Melhor não consumir nenhuma das duas. Manteiga também não? O que acontece? A manteiga tem muita gordura saturada. Então, a gordura saturada é ruim para o corpo. A manteiga, ela tem gordura saturada de origem animal. Só que a manteiga tem muitos outros nutrientes que a margarina não tem. Aí eles estão tentando enriquecer a margarina, tiraram por o Ministério e os órgãos que cuidam da saúde brasileira fizeram um regulamento. Então, foi a partir de outubro do ano passado, não pode ter gordura trans, mas não tem gordura trans, mas ela também não tem as outras gorduras que sejam saudáveis e nem tem outros nutrientes. Então fica aquela briga, a margarina é melhor que manteiga. Gente,
melhor você não consumir, se consumir minimamente. Nenhuma das duas. Porque pensa no seguinte, se eu tenho outros alimentos tão nutritivos para pôr no pão, por que eu vou juntar carboidrato, que o pão só tem carboidrato, com gordura? Por que eu não penso diferente, pôr uma proteína nesse pão? Eu sempre recomendo, você quer fazer um pão, uma coisa saudável, coloca uma proteína nele. Proteína, por exemplo, vai. Um ovo, uma carne. Seria bom. Hein? Você pode enriquecer esse pão, dependendo do horário, com alguma fibra, que nem um tomate, uma alface. Aí beleza. Aí você deixa aquele alimento que é um vilão mais nutritivo. Nossa, menos vilão. Menos vilão, e aquele pico que eu citei, o que acontece? A fibra e a proteína segura aquele pico de glicemia. E aquele pão que se torna vilão, né, deixa de ser aquele vilão. E sabe uma coisa onde que o glúten é ruim? As pessoas costumam tomar um café da manhã hoje muito doce, padrão americano. É leite com achocolatado. O leite também é um mito, se leite inflama, não inflama. Se faz mal, se faz bem. Faz mal, se faz bem. Tem uma longa história, hoje a gente já tem estudos aí saindo que o leite é anti-inflamatório, não inflamatório. O que temos que tomar cuidado é que tem uma caseína que algumas pessoas não toleram, que é uma caseína do tipo A1. E algumas pessoas que não toleram, porque essa caseína do leite, que é uma proteína, ela tem um peso molecular muito grande. E esse peso molecular não é digerido em algumas pessoas, e aí se torna o quê? Inflamatório, mas não em todas as pessoas. Além disso, o que a gente tem que relatar é que algumas pessoas estão com o intestino tão ruim que chega depois dos 40, 50 anos, elas começam o intestino não funcionar legal. Então elas tomam leite, e aquele leite não é quebrado, aquela lactose, como eram antigamente. Mas o problema não é o leite, o problema é a idade. E como ela cuidou do intestino até os 40 anos. E essa também é mito ou verdade que o intestino é fundamental para a saúde? Intestino bom, saúde boa, intestino ruim, saúde não tá boa. Verdade, o intestino hoje ele é um dos órgãos mais importantes do corpo. Se não for, é o mais importante. É mesmo? Porque além de ele ter várias ligações nervosas, intestino e cérebro e intestino tem uma relação de transmissão de informação constante. Que coisa! O intestino ele modula a tua imunidade, ele absorve os nutrientes. Então, o que a gente comenta? As pessoas chegam no consultório e falam assim, eu preciso comer mais proteína. Quando você começa a fazer uma análise clínica, você vê que o que está ruim nela é o intestino. Então não adianta eu colocar mais proteína se aquela proteína não vai ser absorvida. Então, tinha-se um ditado que era o seguinte, a gente é o que a gente come. Não, nós somos o que comemos e o que absorvemos. Então eu preciso saber o que eu vou absorver. Para mim absorver aquele alimento, eu preciso estar primeiro com o intestino saudável. Senão eu vou aumentar o transporte de proteína, então eu vou fazer aumento o consumo de proteína, eu vou aumentar aquela região inflamatória na região intestinal e eu não vou absorver a proteína. É aí que acontece, quando você olha desde o formato das fezes das pessoas, você vê que está totalmente alterada. Você vê que pessoas que têm uma constipação muito grande, tem pessoas que têm diarreia muito grande. Você vê que grande parte das doenças, o primeiro sintoma que dá é perder o olfato, o paladar, da diarreia. Por quê? O intestino ele precisa modular o nosso corpo para poder produzir células imunes, as imunoglobulinas, que são as células imunes. Só que para o intestino fazer essa modulação, o que ele precisa? Estar limpo, descansado. Se você encher de alimento, o que acontece? Ele não dá conta. Então o que ele quer fazer? Ele quer limpar. Então ele dá uma diarreia e desliga o olfato e o paladar. Aí o que você faz? Acaba comendo menos. Então nós tivemos aí uma pandemia que era normal, os sintomas era esse. Que coisa! E que a gente vai lembrando aqui de várias passagens da história, né? E como os antigos talvez deveriam saber muito mais que nós, né? Os antigos dos reis, tem essas passagens, tinha aqueles cuidados da saúde dele, olhavam diariamente as fezes. Talvez também. É um conhecimento milenar. A nutrição moderna, o que ela vai ser?
é o tema do meu livro, que eu estou para lançar ele. A novidade que é o seguinte, que é ter uma vida saudável, se alimente como seu avô se alimentava, que é melhor do que nós comemos. Justamente. Então, tá no nosso gene. Outra coisa é a gente fala assim, se quer comer uma comida saudável, faça a dieta da Bíblia. Todos os alimentos que estão na Bíblia. Então tá lá, fibra, pepino, azeite. Pepino bom também, é uma verdade. Planta parecida pepino é um santo remédio. Então é santo mesmo. Pepino é excelente, só tem água e fibra. Pepino é excelente, água e fibra. Cebola, alho, tudo bom. Tudo excelente. Que coisa. Bom, eu já cheguei à seguinte conclusão aqui, que cada um. Tem que analisar a pessoa, alimentos faz bem para um, não faz bem para outro, quantidade para um, não faz bem para outro. E eu acho que também com relação a atividades físicas, é uma coisa, né? Não são todas as atividades físicas que são boas, não são todas que são boas a qualquer idade. Tô certo ou tô errado? Não, com certeza. A primeira lição do treinamento físico a gente chama de individualidade biológica. Qual que é a tua individualidade? Então, quando eu tinha 20 anos, eu jogava futebol. Hoje, com 44, já não dá para mim jogar do mesmo jeito que eu jogava futebol. Se eu jogar, eu vou machucar. Eu tenho que reconhecer as minhas individualidades. Eu tenho que mudar de esporte. Ou me adaptar a um outro esporte. Então, isso acontece muito. Eu tenho que começar a me adaptar. Senão, o que acontece? O exercício ele funciona com estímulo. Um estímulo ruim não tem efeito nenhum. Um estímulo excessivo também é ruim. Então, eu tenho que modular o estímulo que eu dou. E aí, esse exercício ele também é individual. Qual que é o melhor exercício para mim? Primeiro, o que eu mais gosto. Porque, que nem na alimentação, tem que ter uma constância. Que nem dieta, tem que ter uma rotina. Se eu não gosto, é melhor não fazer. Eu preciso achar algo que eu goste e tenho uma rotina. Na verdade, é uma higienização o exercício físico, né? E a gente toma banho e escova o dente todo dia. Certo. Eu, por exemplo, nunca me adaptei a andar de bike. Já tem amigos que me tentaram incentivar, mas eu não consigo ter o prazer. Quer dizer, não devo mais insistir, então. Não, você vai no que você gosta, eu posso caminhar. Sim, gosto. Que nem eu trabalho também dentro de uma academia. Eu não consigo pedalar ou correr no ergométrico. Isso é comigo mesmo. Eu já não gosto. Eu gosto de paisagem, ar livre. Inclusive, quando eu corria, o que eu fazia? Eu mirava as árvores, os postes. Eu falava, tem que correr até aquele poste. Então, quando eu estava cansado, eu punha assim, agora tem que correr até aquele outro poste. Na bicicleta também é a mesma coisa. Eu estou no morro, estou cansado. Falei, não, eu vou mais 10 segundos. Aí eu reprogramo você mais 10. Tá, eu faço isso também. Então, na verdade, a gente mente pra gente mesmo, né? Enganando o próprio cérebro nosso. Na verdade, a gente é muito mais capaz do que a gente imagina, né? Só que o que acontece com a maior parte das pessoas? Elas acabam desistindo antes. Em tudo isso, no exercício físico, às vezes a pessoa fala assim, mas eu nunca comi, eu não gosto. Isso, eu não tô. Tem que experimentar. Então isso é um pouco.